A mensagem de hoje está subordinada ao tema. A história que tentaram esconder de um povo foi revelada ao mundo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11 a seguir. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Tentaram esconder a história real e verdadeira em relação à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Havia interesse em manter esta narrativa da falsa ressurreição de Jesus Cristo. Eles não queriam, eles quem? Os líderes religiosos e o governo não queriam que a sociedade da época aceitasse que Jesus Cristo foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então, criaram uma narrativa mentirosa. O sistema religioso da época não acreditava em Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o Messias, como o Cristo que fora predito pelos profetas. E eles colocaram guardas ali no sepulcro para impedir que alguém viesse, raptasse o corpo e dissesse que ele ressuscitou. Os guardas permaneceram ali, mas não adiantou, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou e veio um anjo e anunciou às mulheres que foram ao sepulcro, dizendo: olha, ele não está aqui porque já ressuscitou. E os guardas viram, eles foram testemunhas oculares. E eles saíram dali, foram para a cidade e anunciou aos seus superiores, os sumos sacerdotes. Eles disseram: olha, nós estávamos lá e de repente veio um anjo e disse que ele ressuscitou. Nós entramos no sepulcro e nós vimos que o seu corpo não estava lá. E os anciões, os líderes religiosos disseram para eles: olha, vocês vão dizer que vocês dormiram e veio alguém, raptou o corpo e vocês não viram. E a palavra vai dizer que os líderes religiosos ofereceram dinheiro para os guardas, para que eles sustentassem a narrativa de que o corpo foi raptado. E esta notícia, esta mentira, essa narrativa mentirosa foi divulgada entre o povo e muitos dos judeus, até os dias de hoje, acreditam nessa mentira. Desde que o mundo é mundo, eu aprendi que existe o absoluto e o relativo. A principal característica da verdade absoluta é a coerência e a sensatez. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, porém, uma verdade relativa. Desde que eu me conheço por gente, eu fui ensinado que existe o certo e o errado, a verdade e a mentira, o sagrado e o profano, o verdadeiro e o falso. Estamos vivendo um tempo tenebroso no sistema governamental mundial. Uma parte da sociedade foi induzida a se adaptar a uma cultura de inversão de valores.
Mas, afinal, o que é inversão de valores? Aí vai depender do seu ponto de vista em relação ao que você entende por inversão de valores. Toda pessoa sensata e coerente compreende perfeitamente que uma sociedade justa e ordeira está fundamentada em princípios e valores morais e éticos. Quando o homem deixa de acreditar que existe uma verdade absoluta, sua vida e o seu comportamento começa a girar em torno do relativismo. Tudo passa a ser relativo em suas crenças. É desta maneira que se começa uma cultura de inversão de valores. A mentira é aceita como verdade e a verdade passa a ser mentira. Inocentes são condenados e criminosos são absolvidos. Comportamentos que deveriam ser censurados são aplaudidos e comportamentos que deveriam ser aplaudidos são censurados. O profano é aceito como sagrado e o sagrado é visto como profano. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba sendo aceita como verdade. É desta maneira que se constrói uma cultura de inversão de valores. Precisamos resgatar urgentemente os princípios e valores que vêm sendo perdidos na sociedade onde vivemos. Vejamos o conselho da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a seguir. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E eu finalizo essa primeira parte deste documentário com a mensagem que Paulo escreveu à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.